Amém, povo de Deus? Amém. Solta todos na paz do Senhor. Amém. 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 Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Abre sua Bíblia. Abre sua Bíblia em Mateus, no capítulo 8. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mateus, capítulo 8. Aleluia. Verso 1. E assim a gente vamos dando seguimento aqui a palavra do Senhor. Aleluia. Amém. Aleluia, Deus. Fecharam? Amém? Aleluia. Aleluia. Que diz assim a palavra de Deus. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quer ser limpo? E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não a digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Aleluia. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, nós olhamos e vemos que na Bíblia tem várias palavras, vários capítulos que falam sobre leprosos. E a Bíblia nos diz, irmãos, que quando um leproso ele estava leproso, a Bíblia diz que ali, naquele momento, era necessário ele se ausentar do meio do povo. Verdade, Deus. Mas aqui, irmãos, eu não quero entrar nessa questão, porque essa pregação já é outra parte. Mas a Bíblia diz bem claro que quando ali estava aquele moço leproso, Jesus ele estava vindo já de uma missão. Nós olhamos e vemos que do Velho Testamento, do Novo Testamento em diante, todas as vezes que fala de Jesus, nós olhamos e vemos todas as vezes que nós vemos que Jesus ele vinha de algum lugar para fazer alguma coisa. Jesus ele estava fazendo uma maravilha e vinha para outro lugar fazer outra maravilha. E aqui, irmãos, a Bíblia está dizendo que Jesus estava descendo do monte. Ele estava em um lugar onde ele todo o tempo estava se preparando. E ali quando Jesus chegou daquele monte, diante desse homem, a Bíblia diz que ele olhou diretamente para Jesus e disse a Jesus: Jesus, você pode me curar? Jesus, você pode me sarar? Aí Jesus olha para ele rapidamente e disse: quer? Olha para você ver como é, Jesus. Jesus estava dizendo que ele queria fazer aquilo na vida daquele jovem. Aleluia. Mas a Bíblia vem dizendo também, irmãos, que em Cafarnaum tinha um homem que era centurião do exército. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele estava na sua casa e tinha um moço que era mordomo seu, e a Bíblia diz que ele vai diretamente a Jesus, porque esse mordomo ficou doente. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele chega diretamente a Jesus, isso aqui eu já estou falando, irmãos, de fé. A Bíblia diz que quando ele chega diretamente a Jesus, ele disse: Jesus, eu vim até o Senhor, porque eu sei que o Senhor pode fazer. E a Bíblia diz que Jesus, ele estava indo em uma missão. Nós olhamos e vemos que todas as vezes que alguém ia até Jesus, ele estava vindo ou estava
estava indo para uma missão. Irmão, Jesus nunca parava. Jesus ele sempre estava fazendo alguma coisa. Jesus sempre estava em algum lugar. Sempre ele estava passando por ali, porque ele já vinha de uma missão. Ele já vinha de uma cura. Ele já vinha ali, quando a gente olhamos e vemos, ele vai passando, transforma água em vinho logo no início. Louvado seja o nome santo do Senhor. E daí, pela frente, ele não para mais. Em todo lugar que Jesus passava, o milagre estava acontecendo. E não foi diferente na vida desse homem também. A Bíblia diz que quando, louvado seja o nome santo do Senhor, ele disse: olha, mestre. Aí Jesus disse: eu vou fazer assim, mas vou até a tua casa. Ele rapidamente disse: não, eu não sou digno de recebê-lo, Senhor. E a Bíblia diz que quando ali Jesus entendeu porque o coração do homem, o que ele fazia, não era corretamente aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele disse: olha, mas se o Senhor disser uma palavra, certamente o meu mordomo ele será curado. Olha as vitórias que Jesus fazia na vida do povo. Agora, meu irmão, vamos trazer para os dias de hoje. Será que é diferente as vitórias que Jesus dá para nós? Irmão, muitas das vezes a gente estamos desempregados. Muitas das vezes a gente estamos sem ter nada na nossa casa. E quando nós olhamos para o alto, aí nós pedimos: Jesus, está faltando o arroz. Jesus, está faltando a carne. Jesus, está faltando o dinheiro. Rapidamente, com a tua fé, o que Jesus faz? Ele provê lá de cima. Pode ser lá, não importa da onde vai vir. O importante é que Jesus, ele vai fazer algo para chamar a tua atenção. Entenda bem que era diferente. Esse homem só disse: olha, não precisa. Nas suas palavras: olha, Jesus, não precisa você ir até a minha casa, porque eu não sou digno de te receber. Mas se o Senhor falar somente uma palavra, eu sei que o Senhor pode. Aí Jesus ele disse: olha, eu nunca vi tanta fé como esse homem em Israel. Verdade, aleluia. Irmãos, como é que Jesus vai dizer para uma cidade inteira como Israel, ou como toda aquela Galileia, toda a cidade aonde ele percorria, ele nunca tinha visto uma fé tão grande? Porque o homem disse: não, só basta uma palavra, Jesus, e você vai até lá. E essa palavra que vai chegar até o meu mordomo e ele vai ser curado. Mas a Bíblia diz também, irmãos, que ali Jesus andando, fazendo alguma coisa. Jesus ele vinha de uma cidade para outra cidade, e no meio do caminho ele encontra 10 pessoas, 10 leprosos, 10 homens que estavam sujos, porque ele era indigno de toda a sociedade, não podia ficar no meio da sociedade. E a Bíblia diz, irmãos, que ele já estava excluído daquele lugar porque estava leproso. Olha as vitórias que Jesus ele vai fazendo na nossa vida. Isso, irmãos, eu estou falando de cura, mas quando você recebe a vitória que Jesus está te dando, irmãos, entenda que não é só de prosperidade que você recebe vitória. Eu recebi um carro, eu ganhei uma casa, eu ganhei muito dinheiro. Isso é vitória também, sim. Mas as vitórias maiores, irmãos, é aquela quando Jesus derrama uma cura tão grande na tua vida, é aquela cura qual os médicos não conseguiam, e Jesus manda lá de cima sobre as suas mãos, e você será curado, e você será libertado, a doença vai embora, a enfermidade não fica mais ali. Entenda que aqueles homens ali, irmãos, eles vinham os 10, todos sujos, todos leprosos, todos cheios de chagas, o seu corpo não tinha lugar de tantas doenças. E a Bíblia diz que eles encontram diretamente com quem? Com Jesus. A Bíblia diz que quando eles chegam até Jesus, a primeira coisa que eles falam: mas como era que eles sabiam que era Jesus naquele momento? Porque vinha uma multidão seguindo Jesus. E vinha também os seus discípulos também ali com Jesus. É bem claro que naquele momento eles sabiam que era Jesus que estava ali. Então a Bíblia diz que quando eles chegaram diante de Jesus, a Bíblia diz que eles falam para Jesus: Jesus, você
vai até os sacerdotes, louvado, e se apresenta-se a ele. Jesus não disse, não, você pode ir que você será curado. Jesus só falou nas suas palavras, vai ao sacerdote e se apresenta-se a ele. Quando eles chegaram lá, meus irmãos, eles olharam para o seu corpo, eles receberam a sua vitória, antes mesmo de se apresentar. Aleluia, Deus. Analise como foi a conquista e como foi a alegria deles, chegando até, antes mesmo até de se apresentar, eles olham para o seu corpo e dizem, opa, eu estou curado. E a Bíblia vem dizendo também que ali, irmãos, eles vêm até o meio do caminho. Mas aí, quando chega ao meio do caminho, uns vai para um lado, outros vai para outros lados. E um só olha para si mesmo. É por isso que é bom a gente analisar o que Jesus está fazendo nas nossas vidas. É por isso que é bom a gente olhar para o céu e dizer assim, olha o que Jesus fez na minha vida. É necessário que eu glorifique mais, é necessário que eu se prostre mais, é necessário que eu sirva a Ele mais, porque ninguém mais fez o que Ele está fazendo na minha vida. E esse homem, um só, olha para si mesmo, se analisa rapidamente, ele diz, olha, eu necessito de não ser só curado, eu preciso também de algo mais sobre a minha vida. Irmãos, muitas das vezes nós recebemos pouco porque nós pedimos pouco. Muitas das vezes, irmãos, nós não recebemos mais de Jesus porque a gente não se entrega mais a Ele. Muitas das vezes a gente não recebe mais do Mestre porque a gente, irmãos, não sabe olhar diretamente para Ele. E esse homem, irmão, ele não se convenceu só pelo aquilo que ele tinha recebido. Ele disse consigo mesmo, às vezes pensando, eu preciso receber algo mais daquele homem, porque se ele fez isso comigo hoje, ele pode fazer muito mais na minha vida. E ele volta sozinho. Imagina aquele homem voltando e adorando a Deus. Eu fui curado, eu fui sarado, mas eu quero algo mais, eu quero ser liberto, eu quero ser salvo. Com certeza ele voltou cantando e adorando o nome do Senhor, e quantos recebe a vitória e não agradece, não louva, não se prostra, não glorifica a Ele. E ele chega diretamente até o mestre e olha, como é que ele encontrou, irmãos, Jesus de novo? Certamente Jesus ele não parava de fazer os milagres, de derramar as bênçãos. Certamente Jesus ele não parava no mesmo lugar, como a Bíblia mesmo diz que ele percorria em todas as cidades, aldeias, em todos os lugares Jesus ia fazer os milagres. E com certeza aquele homem, como a gente sabe, irmão, que os lugares ali onde eles moravam, onde eles iam, até chegar a cidade, o sacerdote, até chegar o templo, não era perto. Com certeza ele andou muito para encontrar Jesus. Mas quando, irmãos, nós sabemos que nós temos um compromisso com Deus, e sabemos que o nosso Deus, Ele é maravilhoso, o qual Ele deu a oportunidade de eu e você seguir a Ele. Não tem distância nenhuma que pode nos parar de ir até a Ele. A gente sabe muito bem disso. Aonde Ele for, nós também vamos estar indo atrás dele. Porque nós sabemos que o nosso compromisso é com Ele. E quando nós recebemos algo das nossas vidas, que era necessidade nossa, o próprio Jesus nos deu, é claro que a gente vai em qualquer lugar para encontrar Ele, para glorificar a Ele, para exaltar a Ele, para agradecer a Ele. E esse homem foi até lá. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele chega diante de Jesus, ele disse, Jesus, eis-me aqui. Aí Jesus disse, olha, mas não foi 9, não foi 10, cadê os 9? Com certeza ele disse, só voltou eu estou aqui, Jesus, porque eu senti de mim que eu tinha que agradecer mais o Senhor.
Jesus que diz, irmãos, ora por mim, Verdade. pegue Jesus por mim. Para que você vai fazer isso, sendo que você, com a sua fé, você pode ir até Ele e pedir a Ele? Verdade. Fala a igreja. Olha o que esse homem centurião ele fez. Não é necessário, Jesus, que você vá até na minha casa, mas somente uma palavra que o Senhor disser, eu tenho certeza, eu tenho fé que Ele vai ser curado. E naquela hora, irmãos, que ele estava ali falando com Jesus, olha o que a Bíblia diz, que no mesmo instante, louvado seja Deus, naquele mesmo momento, aquele homem já estava curado lá na casa do centurião. Quando ele saiu de perto de Jesus e chegou até lá na sua casa, aquele homem já estava curado, já tinha recebido a vitória. É necessário que eu e você vá até a Ele. É necessário que nós chegue até a Jesus. Não preciso dizer, pastor, ora por mim aqui, pastor, vai até Jesus, fala isso por mim. Missionário, missionária, vai até a Jesus, fala por mim que eu estou passando isso, eu estou passando aquilo. Não, você mesmo com as suas próprias pernas, com a tua fé que Jesus te deu, você tem possibilidade de ir até Ele e Ele derrama a vitória sobre a tua vida. Irmãos, mas tem uma palavra, tem uma passagem na Bíblia, que aquele homem do tanque de Betesda, analisa bem que aquele homem, quando as águas se moviam, ele queria descer, mas não podia. Por que ele não podia? Porque ele era coxo. E a Bíblia diz, irmãos, que quando as águas se moviam na beira do tanque, a Bíblia diz que aqueles que estavam ali, que podiam com as suas próprias pernas, eles se jogavam, porque o anjo descia e movia as águas, e ali a vitória, a cura, estava ali no mover das águas. Mas a Bíblia diz que quando, louvado seja Deus, todas as vezes que o anjo descia, que começava a mover as águas, que as águas começavam a balançar, eles certamente diziam, é a cura que está ali dentro, eu vou me jogar. Mas quando ele ia, irmão, eu creio que era só aquele momentozinho, todas as vezes que ele ia se jogar, outro ia no seu lugar. E ele não conseguia. Foi necessário, aí foi necessário Jesus vir até ele. Aí foi necessário Jesus vir até ele. Jesus olha e vê, bom, esse aí ele não pode vir até mim, porque eu sei que ele não consegue. Mas quando nós temos com certeza, quando nós sabemos que nós conseguimos ir até Jesus, então vai até Jesus. Agora quando você não pode ir, ele vem até você, meu irmão. Foi necessário aquele homem ir até a Jesus? Ainda bem que eu vim. Foi necessário Jesus ir até aquele outro homem? Olha as maravilhas que Jesus derrama no céu sobre as nossas vidas. Aí tem, irmãos, um monte por aí que não sabe agradecer, não sabe voltar para agradecer a Jesus. A nossa volta é, meu irmão, servir a Ele, adorar a Ele, a tudo aquilo que você pediu a Deus, Ele te deu, tudo aquilo que você se prostrou diante do Senhor para receber, Ele te deu. Agora é a nossa vez de dizer assim, bom Jesus, se o Senhor me deu, agora eu vou voltar para agradecer e vou ficar também. É necessário, irmãos. Nós não precisamos só agradecer, mas também ficar. Não é necessário nós só voltar, não. É necessário agradecer e permanecer também. Porque se aquele homem não voltasse, ele não ia ser salvo. Jesus disse que para ele, olha, a tua fé te salvou. E os outros receberam sua cura. É por isso que eu te disse que é necessário você voltar e permanecer. Porque você não vai receber só aquilo que você pediu a Deus. Você vai receber muito mais daquilo que você nem imaginava em receber. Aleluia! É por isso, irmãos, Jesus ele é lindo. Jesus ele é maravilhoso. E a sua palavra ainda é imensa em dizer para nós que é necessário nós voltar aos pés do Senhor. É necessário.
Bíblia diz aqui, irmãos, que esse jovem que recebeu essa cura também, esse paralítico, a Bíblia diz que quando ele recebeu a sua cura, a Bíblia diz que quando ali, irmãos, ele queria já voltar, agradecendo, glorificando, contando, louvando, a Bíblia diz que Jesus disse: olha, você vai, mas não precisa contar para ninguém. Porque se ele contasse, era com certeza todo o povo ia até Jesus. Jesus ele já era cheio de pessoas que recebia e acompanhava ele. Mas essas mesmas pessoas, irmãos, agora vamos lá. Muitos daqueles que receberam, foi necessário eles mesmos crucificar Jesus na cruz. Certamente, muitos daqueles que receberam crucificaram o Mestre na cruz do Calvário. Nós olhamos e vemos que a Bíblia, ela nos menciona tantos milagres, tantas vitórias, que Jesus, aonde ele passava, algo acontecia. E a Bíblia diz que quando, no dia que Jesus estava no lugar chamado Caveira, a Bíblia diz que quando ele estava pregando lá no madeiro, tinha uma multidão crucificando ele. A Bíblia diz, irmãos, que quando ali, naquele momento, Jesus olha e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Por que Jesus disse isso? Porque certamente Jesus olhou para todos ali que recebeu cura, que levantou de camas, que levantou de cadeira de roda, aqueles que receberam tantas curas, aonde a doença oprimia, aonde ali, irmãos, a lepra consumia, muitos estavam ali crucificando ele. É por isso que Jesus, muitas das vezes, ele olhou ali e disse: Pai, perdoa eles que não sabem o que faz. Mas era necessário Jesus passar por aquilo ali. Mas a Bíblia diz, irmãos, que mesmo desse jeito, mesmo todos, como nós vemos nos dias de hoje, muitas pessoas ainda jogando Jesus na cruz, muitas pessoas crucificando ele, aonde, louvado seja Deus, a Bíblia diz que naquele mesmo lugar tinha um nome em hebraico, em grego ali falando: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O rei dos judeus estava sendo crucificado, mas ele ainda vive e permanece na minha e na tua vida para todo sempre, mesmo nós sendo pecador. Eita, glória a Deus. E a cura, irmãos, o milagre, as vitórias, as conquistas que nós recebemos diante do Senhor, não é para nós permanecer só com aquilo ali, não. Jesus não quer só isso de nós. Muitas das vezes Jesus nos está nos mostrando que é necessário nós sair do anonimato e seguir em frente com Ele. Mas Jesus vem dizendo que é necessário que nós volte, que nós permaneça. Não, nós não só recebemos, mas que nós volte e permaneça glorificando e agradecendo a Ele. Glória a Deus. O que eu e você recebeu diante do Senhor, se nós não voltássemos, se nós não parássemos, como era que nós estávamos hoje? Como era que nós estávamos hoje? Aquilo que Jesus nos deu, aquilo que Jesus nos transformou, aquilo que Jesus nos purificou, as vitórias, as conquistas, a cura que Ele nos deu, se nós não voltássemos e olhássemos para Ele e fosse até Ele e permanecesse como era que eu e você estava hoje, Segura que lá vai. como muitos lá no mundo estão, sem paz, sem Jesus e se brincar, sem a salvação. Ia ser as mesmas coisas que nós ia estar também. Mas o bom, irmãos, que eu e você olhou para o alto, que eu e você olhou para o céu, que eu e você reconheceu o nosso Mestre, que eu e você nós reconhecemos que Ele é Deus, que eu e você nós sabemos, olhamos e vemos nós o que eu recebi diante do Senhor. Eu vivia lá no charco de lodo, jogado no chão, sendo escravo de Satanás, e Ele me arrastou de lá, Ele me levantou, me colocou de pé. Agora é momento de eu exaltar e glorificar
maravilhoso, irmãos, quando nós voltamos para agradecer, e não só voltamos e ficamos com Ele. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Quando nós não só voltamos, mas também ficamos com Ele. A fé, irmãos, é essa, que a cura vem, a vitória ela vem, mas que nós não só receba, mas também que permaneça, não só hoje, mas para todo sempre até a sua volta. Glória a Deus. Essa é a mensagem da noite que eu deixo para cada um de nós. Que nós não só receba, mas se receber, nós voltamos para agradecer. Aleluia. E ficamos com Ele. Amém? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glorifique e exalta a Deus porque Ele é maravilhoso. Jesus Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a nossa adoração, todo o nosso louvor, toda a nossa exaltação é dada a Ele, porque Ele vive e permanece para todo sempre. E nós temos sempre que agradecer esse maravilhoso, imenso Deus na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Amém?